Gente, vocês não vão acreditar na história que eu vou contar hoje. Preparem o coração porque isso aqui é de arrepiar mesmo. É sobre uma mulher que estava no fundo do poço da vida, grávida, abandonada, sem dinheiro, e que no momento de desespero fez algo que mudou tudo. Sério, quando vocês souberem o que aconteceu, vão ficar de queixo caído. Imaginem só a cena. Nova York no inverno, neve caindo pesado, e a Emily, uma mina de 28 anos, grávida de 5 meses, correndo na rua feito uma louca. Não era corrida de exercício não, galera. Era fuga mesmo, daquele tipo que você faz quando está com medo real. E quem estava atrás dela? O Ryan, o ex-marido maldito que tinha abandonado ela e o bebê que vinha chegando. Cara, esse Ryan era um exemplo perfeito daquele cara que promete o mundo na lua de mel e depois some quando a coisa aperta. Sabe aquele tipo? O Emily estava lá, tentando sobreviver sozinha, trabalhando numa loja de roupas ganhando uma mixaria, mal conseguindo pagar o aluguel. E ele? Estava curtindo a vida boa com uma mulher mais velha e rica. Que nojo, né? Mas voltando para aquela noite na neve. A Emily estava desesperada, o coração batendo 1000, e de repente ela viu um cara alto, de casaco preto, parado na frente de uma livraria mexendo no celular. E aí que veio a jogada mais louca da vida dela. Sem pensar 2 vezes, ela correu e abraçou o cara, implorando: "Por favor, só finja que você está comigo." Gente, imaginem a cena. O cara ficou meio assim no começo, né? Qualquer um ficaria. Mas quando Ryan apareceu todo truculento, o estranho mudou completamente. Abraçou a Emily como se ela fosse realmente a mulher dele e encarou o Ryan de frente. "Ela está comigo. Tem algum problema aí?" O Ryan ficou possesso, claro. "Desde quando você tem um marido, Emily?" Mas o cara não se abalou nem um pouco. Tinha uma autoridade no jeito dele que fazia qualquer um respeitar. "Você ouviu ela. Ela não quer falar com você. Dá-o fora." Aí que as coisas começaram a ficar interessantes de verdade. O Ryan teve que recuar, xingando baixo, e sumiu na neve. A Emily ficou aliviada, mas também confusa. Quem diabos era aquele homem que tinha salvado ela do nada? E por que ele tinha essa presença toda, como se fosse acostumado a mandar e ser obedecido? Olha, pessoal, antes de continuar, deixa eu contar para vocês quem era Emily antes dessa loucura toda. Ela era uma mina que acreditava em conto de fadas. Com 22 anos, conheceu o Ryan e achou que tinha encontrado o príncipe encantado. O cara era bonito, tinha lábia, cheio de sonhos grandes. Eles se casaram rapidinho, contra o conselho dos pais da Emily, porque ela tinha certeza de que o amor era maior que tudo. No começo até que foi legal. Moravam num apartamento simples no Brooklyn, sem muito dinheiro, mas ela não ligava. Trabalhava meio período enquanto o Ryan ficava pulando de emprego em emprego, sempre correndo atrás da oportunidade milagrosa que ia fazer eles ficarem ricos. Só que o Ryan começou a mudar, sabe? Os sonhos viraram desculpas. Ele chegava em casa tarde, cheirando cachaça, gastando dinheiro que eles não tinham. A Emily ia segurando as pontas, fazendo hora extra, rezando para as coisas melhorarem. E aí veio a bomba. Ela descobriu que estava grávida. Cara, a alegria dela foi tanta que ela chorou de felicidade. Finalmente iam ter a família que sempre sonharam. Mas quando contou pro Ryan, em vez de alegria, ela viu medo no rosto dele. "Um bebê agora. Emily, a gente mal consegue se sustentar." Dali em diante, foi ladeira abaixo. O Ryan começou a culpar ela por tudo, dizendo que ela tinha armado uma cilada, que tinha estragado o futuro dele. E por fim, a paulada final. Ele confessou que estava saindo com outra mulher. Uma mais velha, com grana, que podia dar para ele as oportunidades que ele merecia. "Não complica as coisas, Emily. Você vai dar um jeito. Você é forte. Mas eu mereço mais que isso." E tchau, sumiu da vida dela como se nunca tivesse existido. A Emily ficou destroçada. Grávida, abandonada, sem um tostão. Os amigos sumiram, sem saber como ajudar. Os pais dela já tinham morrido num acidente anos antes. Sobrou só ela e a força de vontade de levantar todo dia pelo bebê que vinha chegando. Os meses que se seguiram foram de apertar o cinto mesmo. A Emily morava num apartamento minúsculo, com radiador quebrado, rachadura na parede. O dinheiro do trabalho mal dava para o aluguel. Ela chegava a pular jantar para economizar e comprar vitaminas para a gravidez. Era osso mesmo. Mas a mina não desistia. Acordava às 5 da manhã, pegava o metrô lotado, aguentava cliente mal educado e chefe impaciente. Tudo pelo bebê. Quando chegava em casa, o silêncio do apartamento doía no peito.
Às vezes chorava escondido, mas nunca baixava a guarda. Até que um dia ela recebeu aquele papel vermelho na porta. Aviso final de despejo. O coração dela apertou. Se não pagasse logo o aluguel, ia parar na rua com o bebê a caminho. Foi aí que ela sussurrou para si mesma: não consigo fazer isso sozinha, mas quem sabe alguém possa me ajudar. E foi exatamente nesse momento de desespero total que o destino colocou Ryan na frente dela de novo. Só que dessa vez, ele não estava sozinho. Estava com uma mulher mais velha, toda produzida, cheia de joias caras. Era a tal da Vivian Hart, a ricaça que tinha virado a cabeça dele. Quando Ryan viu a Emily na rua, o sorriso maldoso dele apareceu na hora. Olha só quem está aqui. A coitadinha da Emily. Ele estava diferente, mais arrogante, como se ter dinheiro da mulher rica tivesse inflado o ego dele além da conta. A Emily tentou ignorar e seguir caminho, mas ele não deixou. Começou a perseguir-la pelas ruas de Manhattan, gritando para todo mundo ouvir: Emily, para de fugir de mim. Você sabe que não consegue me evitar para sempre. O coração dela disparou. Ela conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo de quando ele queria controlar ela, humilhar ela, fazer ela se sentir pequena. E foi aí que aconteceu aquele momento que mudou tudo: o abraço desesperado no estranho da livraria. Só que a Emily não sabia ainda quem era aquele homem. Daniel Grant. O nome sozinho já carregava peso, mas ela não fazia ideia de que tinha se jogado nos braços de um dos bilionários mais poderosos de Nova York. Depois que o Ryan saiu de fininho naquela primeira noite, o Daniel perguntou se ela morava perto, se precisava de companhia até em casa. A Emily hesitou. Não conhecia o cara, mas tinha algo na presença dele que transmitia segurança. Eles andaram em silêncio pelas ruas nevadas até chegar perto do metrô. E foi aí que o Ryan apareceu de novo, como uma barata que você pisa e não morre. Emily! O grito dele cortou o ar gelado. Dessa vez o Daniel não hesitou nem um segundo. Colocou o corpo na frente da Emily, a voz saindo baixa mas perigosa. Eu já falei para você dar o fora. O Ryan se armou. E você é o quê? O guarda-costas dela. Me chama do que quiser, mas se encostar um dedo nela, vai se arrepender. A autoridade na voz do Daniel era diferente de tudo que a Emily já tinha ouvido. O tipo de tom que não deixa dúvida nenhuma. O Ryan até tentou bancar o machão, mas na hora H amarelou. Cuspiu no chão, xingou baixo e vazou de novo. A Emily quase desmaiou de alívio. O Daniel segurou ela antes que caísse. Foi aí que ela sussurrou: eu nem sei seu nome. Daniel. Daniel Grant. Ela repetiu o nome, sentindo que tinha peso, mas ainda não sabia por quê. Ele a convidou para tomar um café para esquentar, e ela aceitou. Foram para um café pequenininho entre os prédios comerciais. O Daniel pediu café preto para ele e chocolate quente para ela. Sem nem perguntar. Quando a Emily comentou, ele deu um sorriso pequeno. Você parecia precisar de conforto, não de cafeína. Fazia tempo que ninguém reparava nesse tipo de detalhe nela. Aí ela começou a observar ele direito. O casaco bem feito, o relógio caro, o jeito como as pessoas olhavam para ele com um respeito meio disfarçado. Daniel, quem é você de verdade? Ela perguntou. Como assim? Nenhum homem age assim do nada. Você tem um jeito de quem está acostumado a ser obedecido. E esse relógio aí não é de quem fica passeando em livraria. O Daniel riu baixo. Você tem razão. Não sou apenas um estranho qualquer. Minha família é dona da Grant Technologies. Eu comando a empresa agora. O mundo dela desabou. Grant Technologies. Mesmo ela, que mal conseguia comprar comida, conhecia o nome. Uma empresa gigante, bilhões em faturamento. Você é bilionário, ela sussurrou, sem acreditar. Isso não importa agora. O que importa é que você está em perigo, e eu não vou ficar parado vendo aquele cara te atormentar. A cabeça da Emily estava girando. Gratidão, medo, incredulidade, tudo junto. Ela tinha se agarrado nele por desespero, sem saber que tinha abraçado um dos homens mais poderosos de Nova York. Mas vocês acham que a história acaba aí? Que nada. O Ryan era daqueles caras que não aceita perder. 2 dias depois do encontro com o Daniel, a Emily chegou no trabalho e começaram os cochichos. As colegas olhavam estranho, as conversas paravam quando ela passava. Uma colega mostrou o celular para ela. Era um post do Ryan nas redes sociais, já compartilhado centenas de vezes. Algumas mulheres não sabem ser fiéis. Minha ex-mulher, grávida do meu filho, já está se jogando para homem rico na rua. Que tipo de mãe isso faz dela?
Junto com o post tinha uma foto borrada da Emily abraçando Daniel em Manhattan. Do ângulo que estava, parecia mesmo uma coisa íntima, como se ela estivesse se insinuando para ele. A Emily ficou desesperada lendo os comentários. Coitado do cara, livrou a cara de uma bala. Ela é nojenta. Imagina trazer um bebê para essa bagunça. Durante o dia, os clientes começaram a olhar torto para ela. Uma mãe puxou o filho para longe, sussurrando alto bastante para ela ouvir. É ela, aquela que está na internet toda. A Emily segurou o choro o dia inteiro, mas a humilhação queimava por dentro. Quando saiu do trabalho, adivinhem quem estava esperando? O Ryan, encostado no poste, sorrindo que nem hiena. Dia difícil, ele perguntou, debochando. Pode me agradecer por isso. Agora todo mundo vê quem você realmente é. A Emily cerrou os punhos. Por que você está fazendo isso comigo? Não machucou bastante. O Ryan chegou mais perto, baixando a voz. Você me humilhou, Emily. Ficou por aí se esfregando no primeiro estranho que apareceu, fingindo que ele é seu homem. Achou que ia me envergonhar e sair de boa? Não rola. Eu é que faço as regras, e quanto mais cedo você aceitar isso, melhor para você. Nunca vou voltar para você, ela respondeu, tremendo. O sorriso dele ficou mais largo. Vamos ver. Porque quanto mais você resistir, mais eu vou fazer sua vida virar um inferno. Ninguém acredita numa mulher desesperada e quebrada, mas em mim eles acreditam. Já estão acreditando. A Emily quase não conseguiu ficar de pé, mas não deu o braço a torcer. Você não vai me quebrar. O Ryan se aproximou ainda mais, sussurrando venenoso. Não preciso quebrar você. O mundo vai fazer isso por mim. E foi embora, deixando ela destruída na calçada. A Emily percebeu que o Ryan não estava mais atrás do coração dela. Agora ele queria destruir a reputação dela, a dignidade dela, o futuro do filho que estava chegando. Naquela noite, ela chegou em casa arrasada. Sentou no sofá velho e chorou tudo que tinha para chorar. Se sentia completamente sozinha no mundo. Mas não estava. Do outro lado da rua, numa limusine preta, o Daniel estava sentado observando a janela do apartamento dela. Ele não tinha planejado seguir ela. Pelo menos era o que dizia para si mesmo. Mas alguma coisa naquela fragilidade, naquela força silenciosa, puxava ele para perto. Através do vidro, ele conseguia ver a silhueta da Emily curvada, os ombros tremendo. O peito dele apertou. Tinha visto impérios subirem e caírem, homens implorarem por misericórdia em salas de reunião, mas nada o comoveu tanto quanto ver aquela mulher se despedaçando por causa da crueldade de alguém que tinha jurado proteger ela. Finalmente saiu do carro e tocou a campainha. A Emily se assustou, enxugou as lágrimas rapidinho tentando se recompor, e abriu a porta só uma fresta. Quando viu Daniel parado ali, o ar dela sumiu. Daniel, o que você está fazendo aqui? Você não devia estar sozinha agora, ele respondeu, calmo mas com algo no olhar que ela não conseguia decifrar. Eu não quero que você me veja assim. Já vi, ele disse gentilmente, e não muda nada. Essas palavras acabaram com ela. Deixou ele entrar. A presença dele encheu o apartamento pequeno e bagunçado de um jeito que fez ela se sentir menos sufocada pelas paredes descascadas e a luz piscando. Sentaram na mesinha da cozinha. A Emily segurava uma caneca de água, tentando parar as mãos de tremer. Ele está me destruindo, Daniel. Todo mundo acredita nas mentiras dele. Os clientes me olham como se eu fosse lixo. Até meu chefe me avisou que minha reputação pode prejudicar a loja. O que eu vou fazer? O Daniel se inclinou para a frente, a voz baixa mas firme. Você vai reagir. Não vai deixar ele escrever sua história. Você é mais forte do que imagina. Os olhos dela encheram de lágrimas de novo. Mas eu estou tão cansada. Não tenho dinheiro. Não tenho família. Sou só eu e esse bebê. E o Ryan não vai parar. A mandíbula do Daniel endureceu, um brilho de aço nos olhos. Então eu vou parar ele. A Emily piscou, chocada. Por quê? Você nem me conhece. Ele segurou o olhar dela. Talvez ainda não, mas eu sei o que significa ver alguém sendo esmagado pela injustiça. E não vou ficar parado enquanto ele destrói você. O coração dela disparou. Entre descrença e uma esperança frágil que as palavras dele acenderam. Mas a Emily não sabia que o Daniel tinha recursos e poder não só para proteger ela, mas para virar completamente o jogo contra o Ryan. No dia seguinte na loja, a Emily tentou manter a cabeça baixa, dobrando calças e cumprimentando clientes com um sorriso forçado. Mas o julgamento estava em todo lugar. Alguns sussurravam quando passavam. Outros nem se davam ao trabalho de sussurrar.
Não é aquela mulher do post. Um cliente murmurou alto, se jogando para um cara rico enquanto está grávida. Vergonhoso. A garganta da Emily apertou. Ela se forçou a continuar trabalhando, mas cada palavra era uma facada. O gerente dela chamou ela durante o almoço, preocupado. Emily, eu gosto de você. Gosto mesmo. Mas os clientes estão reclamando. Talvez seja melhor você dar uma pausa até isso passar. O coração dela afundou. Precisava de cada centavo para sobreviver, mas acenou fraco. Eu entendo. Quando saiu da loja, cabeça baixa, o ar da tarde bateu no rosto dela. Queria desaparecer do mundo. O Ryan tinha conseguido. A reputação dela estava destruída. Mal reparou no carro preto elegante que parou na calçada até a porta abrir e o Daniel sair. As cabeças viraram na hora. Daniel Grant não era só mais um cara. Ele carregava aquela autoridade silenciosa de quem está acostumado a comandar a atenção. O terno bem cortado, a expressão calma, a presença dele fazia as pessoas pararem no meio do passo. A Emily congelou. Daniel, o que você está fazendo aqui? Ela sussurrou. Ele não respondeu para ela. Em vez disso, levantou a voz para todo mundo na rua movimentada ouvir. Eu quero deixar uma coisa bem clara. A multidão fez silêncio. Celulares apareceram gravando. O peito da Emily apertou com o pânico e confusão brigando lá dentro. Esta mulher, o Daniel continuou, a voz forte e inabalável, não é o que os boatos dizem. Ela é corajosa. Ela é forte. E merece respeito. Suspiros se espalharam pelos curiosos. Os olhos da Emily arregalaram. O Daniel não estava só defendendo ela. Estava apostando a reputação dele por ela. Ele chegou mais perto, ficando do lado dela. Qualquer um espalhando mentiras sobre ela é covarde. E podem ter certeza de que essas mentiras não vão ficar sem resposta. Os sussurros mudaram, dúvida substituindo julgamento. Algumas pessoas baixaram os celulares, de repente inseguras. O coração da Emily martelava no peito, lágrimas ameaçando desabar. Mas aí, do outro lado da rua, a risada debochada do Ryan cortou o ar. Ele veio caminhando, batendo palma devagar, o sorriso afiado que nem lâmina. Emocionante, Daniel. Muito emocionante mesmo. Mas você não conhece a verdadeira Emily como eu conheço. A multidão abriu passagem quando Ryan se aproximou, saboreando os holofotes. Ela é mentirosa. Ela é manipuladora. Me prendeu com um bebê que eu nunca quis, e agora está se agarrando em você porque você tem dinheiro. Não banca o herói. Ela não vale isso. O rosto da Emily queimou de vergonha. O mundo pareceu inclinar, as palavras do Ryan ecoando mais alto que a defesa do Daniel. Mas o Daniel não se abalou nem 1 milímetro. A voz dele cortou o barulho que nem aço. O mentiroso aqui é você, Ryan. E logo todo mundo vai saber disso. Mais suspiros explodiram. A expressão convencida do Ryan vacilou, mas os olhos endureceram com fúria. A Emily encarou o Daniel, coração batendo forte. Pela primeira vez, alguém tinha ficado publicamente do lado dela. Mas ela também conhecia o Ryan. E ele não ia deixar isso passar batido. Porque o Ryan tinha acabado de ser desafiado na frente de todo mundo, e a vingança dele ia ser brutal. Naquela noite, a Emily ficou acordada no apartamento pequeno, encarando o teto rachado. A defesa pública do Daniel rodava na cabeça dela que nem um sonho. As palavras dele tinham sido fortes, poderosas, quase bastante para abafar o veneno do Ryan. Quase. Mas os comentários online contavam outra história. O Ryan tinha dobrado a aposta, transformando o apoio do Daniel em mais um ataque. O novo post dele dizia: claro que ela tem um bilionário cobrindo as costas dela. Parece que dinheiro compra lealdade também. Abram os olhos, pessoal. A Emily está enganando todo mundo. A enxurrada de comentários cruéis atingiu a Emily que nem ondas, cada um puxando ela mais para baixo. Ela não tem vergonha. Interesseira. Coitado desse bebê, não tem chance. A Emily segurou o celular até as mãos tremerem, depois jogou longe. Se encolheu no sofá, soluços sacudindo o corpo. Por que não para? Ela sussurrou para o silêncio. As paredes do apartamento pareciam fechar em volta dela. Contas empilhadas no balcão. O aviso de despejo ainda assombrando, e o cansaço pesando no corpo grávido. Pensou nos pais, como eles costumavam dizer que ela era mais forte do que acreditava. Mas naquela noite, não conseguia encontrar essa força. Pressionou a mão na barriga, culpa rasgando o coração. Desculpa, bebê. Eu queria te proteger, mas estou falhando. A pressão no peito cresceu até ela não conseguir respirar. O pânico subiu, tontura nublando a visão.
Cambaleou até o banheiro, jogando água gelada no rosto. No espelho, mal se reconheceu. Pele pálida, olhos inchados, e uma tristeza oca que parecia devorar ela. O celular tocou de novo. Mais uma mensagem cruel. Mais um lembrete de que as mentiras do Ryan se espalhavam mais rápido que a verdade jamais conseguiria. A Emily desabou no chão, abraçando os joelhos, sussurrando entre lágrimas. Talvez eu não consiga lutar contra isso. Talvez ele já tenha vencido. Naquele momento, a força dela rachou. Sentia que cada gota de luta tinha sido sugada dela. Imaginou o Ryan sorrindo, satisfeito, e o pensamento quase a partiu no meio. Horas depois, encontrou a si mesma parada na janela, encarando as luzes frias da cidade. Neve flutuava preguiçosa do céu, cobrindo as ruas lá embaixo. Em algum lugar lá fora, o Daniel existia. Poderoso, firme, inabalável. Pensou nas palavras dele, na promessa de parar o Ryan. Por um momento rápido, quis acreditar nele. Mas a dúvida sussurrava mais alto. Por que um bilionário realmente se importaria com alguém como eu? As lágrimas embaçaram a visão de novo. A Emily pressionou a testa contra o vidro, sussurrando. Eu não sou nada. Logo ele vai perceber isso. Quando finalmente desabou na cama, exaustão puxando ela para baixo, um pensamento a consumiu. Talvez não conseguisse escapar do Ryan. Talvez não importa o quanto corresse, não importa quem ficasse do lado dela, o passado sempre envenenaria o futuro. E a Emily não fazia ideia de que o próximo movimento do Ryan já estava em andamento. Que ia empurrar ela até o limite e forçar o Daniel a revelar até onde estava disposto a ir para proteger ela. A tempestade dentro da vida da Emily chegou em novos patamares quando os sussurros sobre o Ryan começaram a circular em lugares que ele não esperava. Por semanas, ele controlou a narrativa, pintando a Emily como a vilã e ele como o ex-marido ferido. Mas a verdade tem um jeito de se espalhar, não importa quantas mentiras tentem enterrar ela. O pessoal do Daniel, aquela rede silenciosa de assistentes, advogados e investigadores, tinha cavado fundo. Ele não tinha contado para Emily ainda, mas sabia que a arrogância convencida do Ryan eventualmente seria a ruína dele. E quando um dos investigadores do Daniel entregou para ele uma pasta fina cheia de fotos e documentos, a mandíbula do Daniel endureceu. Lá dentro estavam flagrantes do Ryan em restaurantes de luxo de mãos dadas com uma mulher 2 vezes mais velha, Vivian Hart, uma investidora imobiliária rica conhecida pela ambição impiedosa. Recibos mostravam presentes caros que o Ryan nunca conseguiria bancar sozinho. E-mails revelavam promessas de um futuro novo juntos se o Ryan se provasse útil. O Daniel fechou a pasta com finalidade silenciosa. A história estava clara. O Ryan não tinha deixado a Emily porque estava com medo da paternidade. Tinha deixado porque estava correndo atrás de dinheiro, se agarrando na Vivian como a passagem dourada dele. E agora, mesmo tentando destruir a dignidade da Emily, estava vivendo dos restos da fortuna de outra mulher. Enquanto isso, a Emily continuava sem saber de nada. Sentada no apartamento minúsculo, encarando o aviso de despejo de novo, perguntando quanto tempo mais conseguiria aguentar. Quando Daniel apareceu na porta dela naquela noite, a presença dele encheu o cômodo que nem calor contra o frio do inverno. Você parece que não dormiu, ele disse gentilmente. A Emily deu uma risada oca. Quem consegue dormir com o mundo inteiro contra a gente? A expressão do Daniel endureceu. Não o mundo inteiro, Emily. E certamente não eu. Tem uma coisa que você precisa ver. Ele pôs a pasta na mesa dela. A Emily hesitou antes de abrir, as mãos tremendo enquanto folheava as fotografias. A respiração dela travou. Ali estava o Ryan, rindo, beijando a mão da Vivian, sussurrando no ouvido dela. Documento após documento confirmando a traição. O peito dela se contraiu. Ele me deixou por ela. Por dinheiro. A voz do Daniel estava firme, embora os olhos queimassem com raiva silenciosa. Sim. E enquanto você estava se privando de comer, passando fome para comprar suprimentos do bebê, ele estava vivendo no luxo às custas de outra pessoa. As mentiras dele são sobre poder, não sobre verdade. Lágrimas brotaram nos olhos da Emily. Mas dessa vez não eram só de tristeza. Eram de fúria. Cada noite sem dormir, cada palavra cruel que o Ryan jogou nela, cada post humilhante que ele escreveu, tudo isso enquanto ele estava relaxando no conforto com outra mulher. Os punhos dela se fecharam. Ele me destruiu para esconder a própria vergonha. O Daniel se inclinou mais perto, voz baixa mas firme. Agora você tem a verdade. E quando for a hora certa, o mundo vai ver ele pelo que realmente é. O coração da Emily disparou, uma força estranha tremulando no peito.
Pela primeira vez, sentiu a possibilidade de justiça. Mas nem ela nem o Daniel perceberam que o Ryan já suspeitava que o segredo estava se desencavando. E ele estava preparado para atacar primeiro, não importava o custo. O convite chegou do nada. O Daniel contou para Emily que a empresa dele estava promovendo uma gala beneficente em Manhattan, um evento grandioso frequentado por políticos, celebridades e líderes empresariais poderosos. No começo, a Emily recusou. Eu não pertenço a lugares assim, ela sussurrou, alisando o suéter gasto. Mas o Daniel balançou a cabeça firme. Sim, você pertence. E eu quero você lá do meu lado. As palavras dele aqueceram ela, mas o medo sussurrou no ouvido. E se o Ryan aparecesse? E se as pessoas cochichassem sobre os boatos, os posts, as mentiras? Ela não suportava a ideia de ser envergonhada na frente de estranhos, muito menos na frente do mundo do Daniel. Ainda assim, quando a noite chegou, ela se encontrou num vestido emprestado que a assistente do Daniel escolheu, simples mas elegante. Pela primeira vez em meses, olhou o reflexo e mal se reconheceu. Uma faísca de esperança tremulou. Talvez conseguisse recomeçar. A gala estava deslumbrante. Lustres de cristal brilhavam no alto. Violinos tocavam suave no fundo, e garçons flutuavam pela multidão com bandejas de champanhe. A Emily se agarrou no braço do Daniel quando entraram, nervos estralando. Sussurros ondularam pelo salão, olhos se virando para eles. Ela sentia o peso do julgamento chegando. No começo, as coisas correram tranquilas. O Daniel apresentou ela para colegas, falando com orgulho da força dela em vez das lutas. Por um momento, a Emily permitiu que respirasse. Aí o Ryan apareceu. Ele entrou no salão com a Vivienne no braço, o vestido reluzente dela anunciando riqueza e poder. O sorriso convencido do Ryan se alargou no momento que localizou a Emily. A multidão se abriu sutilmente, sentindo o drama no ar. Ora, ora, o Ryan disse alto, chamando a atenção. Se não é a Emily. Não está linda hoje, pessoal? Impressionante o que o dinheiro de um bilionário consegue fazer. Risadas se espalharam entre alguns convidados. As bochechas da Emily queimaram, vergonha lavando sobre ela. Queria encolher, desaparecer. O Ryan não tinha terminado. Cuidado, Daniel. Essa aí tem histórico de prender homens. Pergunta para mim como eu sei. A risada cruel ecoou pelo salão. Suspiros se espalharam pelo ambiente. A visão da Emily embaçou com lágrimas. Cada insegurança, cada medo de ser julgada agora se desenrolava sob o olhar duro da elite de Manhattan. A garganta dela apertou. Não conseguia respirar, não conseguia falar. Mas o Daniel deu um passo à frente, o braço envolvendo firme a cintura da Emily. A voz dele ecoou pelo salão, calma mas afiada que nem aço. Chega. As risadas morreram na hora. Todos os olhos se voltaram para ele. O olhar do Daniel travou no Ryan. Você fica aí fingindo ser homem de verdade enquanto todo mundo neste salão sabe exatamente quem financia seu estilo de vida. Quer mesmo que eu tire os recibos? Burburinhos explodiram. A Vivi endureceu com as palavras do Daniel, a mão escorregando do braço do Ryan. O sorriso convencido do Ryan vacilou, a mandíbula endurecendo. A voz do Daniel se ergueu inabalável. Esta mulher não é o que você diz que ela é. Ela é mais forte do que você jamais será. E enquanto você foge da responsabilidade, ela é quem enfrenta o mundo com coragem. Isso faz dela mais do que você jamais merecerá. O salão ficou em silêncio absoluto. O peito da Emily ofegou enquanto lágrimas escorreram pelo rosto. Não de vergonha dessa vez, mas da realidade chocante de alguém defendendo ela tão corajosamente. E naquele silêncio, a máscara do Ryan rachou, revelando fúria tão profunda que prometia que ele revidaria mais forte que nunca. O brilho da gala sumiu rápido uma vez que a Emily voltou para o apartamento pequeno no Brooklyn. O vestido que a assistente do Daniel emprestou agora pendia murcho numa cadeira, e o silêncio do quarto parecia ensurdecedor depois da música e conversa da elite de Manhattan. A Emily sentou na beirada da cama, segurando a barriga, lágrimas ardendo nos olhos. A defesa do Daniel tinha silenciado a multidão. Sim. Por um momento breve, ela se sentiu protegida, até querida. Mas na sequência silenciosa, as palavras venenosas do Ryan tocaram de novo e de novo na mente. Cuidado, Daniel. Essa aí tem histórico de prender homens. Ela apertou os olhos, vergonha inundando. Era assim que todo mundo a via agora. Uma mulher grávida desesperada se agarrando num homem poderoso para sobreviver? O celular tocou com mensagens, algumas de apoio, muitas cruéis. Screenshots da gala já circulavam online. O sorriso do Ryan capturado ao lado dos diamantes da Vivian.
O rosto molhado de lágrimas da Emily ao lado do braço do Daniel em volta da cintura dela. As legendas eram impiedosas. Bilionário salva a amante. Isso é amor ou só mais um esquema de interesseira? A Emily jogou o celular longe, peito doendo. Sussurrou para si mesma. Eu nunca pedi nada para ele. Nunca quis o dinheiro dele. Por que não conseguem ver isso? A mente girou em espiral. Talvez o Ryan estivesse certo. Talvez o Daniel realmente não entendesse no que estava se metendo. Ele tinha um mundo de influência e riqueza enquanto ela não tinha nada além de dívidas, vergonha e uma criança a caminho. Não seria mais fácil para ele dar o fora. Quando Daniel chegou mais tarde naquela noite, a presença dele mais uma vez encheu o apartamento pequeno que nem escudo protetor. Mas a Emily não conseguiu encontrar os olhos dele. Você não devia ter me defendido daquele jeito, ela murmurou, voz rachando. O Daniel franziu a testa. Por que não? Porque agora todo mundo acha que estou usando você, ela explodiu, as palavras rompendo através dos soluços. Eles já me odiavam. Agora vão odiar você também. Você não precisa disso, Daniel. Você não precisa de mim. Ele deu um passo mais perto, mas ela recuou, balançando a cabeça. Eu não sou nada além de um fardo. Você viu o jeito que olharam para mim. Não pertenço ao seu mundo. Não consigo nem pagar meu aluguel. E você? A voz dela falhou. Você merece alguém que possa ficar ao seu lado, não te puxar para baixo. A mandíbula do Daniel endureceu, os olhos queimando com intensidade. Emily, olha para mim. Ela finalmente ergueu o olhar cheio de lágrimas para o dele. A voz dele suavizou, mas permaneceu firme. Você não é um fardo. Você não é fraca. Você está carregando vida, sobrevivendo todo dia contra probabilidades impossíveis. Isso faz você mais forte que qualquer pessoa naquele salão hoje à noite. E se alguém ousar dizer o contrário, vai ter que responder para mim. A respiração dela travou, as paredes rachando sob a certeza dele. Queria acreditar nele, queria se apoiar na segurança das palavras dele, mas medo ainda roía o coração. E se ele eventualmente visse o que o Ryan via? E se a bondade dele tivesse limites? A Emily se virou, abraçando a barriga, sussurrando. Estou com medo, Daniel. Não sei quanto mais consigo aguentar. E lá fora, nas sombras da rua embaixo, o Ryan estava parado observando, a fúria fervendo, pronto para fazer o próximo movimento devastador. A noite depois da gala deixou a Emily inquieta. Ela se revirou na cama pequena, os escárnios do Ryan ecoando na cabeça. O coração doía, dividido entre gratidão pela defesa do Daniel e medo de estar arrastando ele para uma tempestade que ele não merecia. Sentou na mesinha da cozinha muito depois da meia-noite, encarando o aviso de despejo que ainda zombava dela na gaveta. Lágrimas ardiam nos olhos enquanto sussurrava para a criança por nascer. Não sei mais como fazer isso. Não quero perder ele, mas não quero que ele se perca por minha causa. Uma batida quebrou o silêncio. A Emily se assustou, enxugando os olhos rapidinho. Abriu a porta e encontrou o Daniel parado ali, expressão ilegível, mas olhos pesados de determinação. Daniel, é tarde, ela disse baixinho. Você não devia estar aqui. Não consegui dormir, ele admitiu. Não quando sei que você está sentada aqui se culpando por coisas que não merece. A Emily baixou o olhar, vergonha pressionando os ombros. Você não entende. Estou arruinando sua reputação. As pessoas acham que estou usando você. Talvez estejam certas. Talvez eu seja apenas. A voz rachou. Apenas uma bagunça da qual ele sentiu pena. O Daniel entrou, fechando a porta firme atrás dele. Não diga isso de novo. A voz estava calma, mas carregava um peso que a silenciou. Ele se aproximou, os olhos travando nos dela. Emily, você sabe por que eu te defendi? Sabe por que continua aparecendo? Ela engoliu seco, voz mal um sussurro. Porque tem pena de mim. O Daniel balançou a cabeça devagar. Não. Porque me importo com você mais do que deveria. Mais do que jamais esperei. A respiração dela travou, peito apertando quando as palavras dele afundaram. Daniel. Ele pegou as mãos trêmulas dela nas suas, o calor estabilizando ela. Desde o momento que você correu para mim naquela rua, eu vi alguma coisa em você. Força escondida debaixo do medo. Uma mulher lutando pelo filho, lutando contra o mundo, mesmo quando o mundo tentou esmagar ela. Você não é um fardo, Emily. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Lágrimas escorreram pelas bochechas dela enquanto balançou a cabeça. Mas estou quebrada. Não tenho nada. Sem dinheiro, sem casa, sem família. Não posso te dar nada.
O aperto do Daniel apertou gentilmente. Você já me deu alguma coisa. Me lembrou do que importa. Não é dinheiro ou poder. É verdade. É coragem. É amor. O coração dela pulou. A palavra pairou entre eles, frágil mas poderosa. A voz do Daniel suavizou. Sim, eu te amo, Emily. E vou proteger você e seu filho com tudo que tenho. Não importa o que o Ryan faça, não importa o quão feio fique, não vou embora. As lágrimas dela caíram livremente agora, coração tomado pelo peso da promessa dele. Queria acreditar, deixar cair na segurança da promessa dele. Mas medo ainda persistia. Amor realmente conseguiria proteger ela da ira do Ryan? E enquanto as palavras do Daniel envolveram ela que nem linha de salvamento, o Ryan já estava tramando o golpe mais cruel ainda, um projetado para despedaçar tudo que a Emily tinha começado a esperar. O Ryan Cooper sempre acreditou que era intocável. Por meses, espalhou mentiras sobre a Emily, torcendo a verdade até o nome dela ser arrastado na lama. Mas a arrogância cega até os espertos, e o Ryan nunca imaginou que alguém como Daniel Grant fuçaria nos segredos dele. A noite depois que o Daniel confessou amor para a Emily, palavra começou a se espalhar entre a elite de Nova York. Fotos surgiram. O Ryan jantando e bebendo com Vivienne Hart, a magnata imobiliária rica quase 15 anos mais velha. No começo, sussurros se moveram quietos pelos círculos altos. Mas logo a história vazou para a imprensa. Manchetes gritaram pelos sites de notícias. Ryan Cooper vivendo às custas de amante rica enquanto difama a ex-esposa. Mulher grávida traída fala a verdade por trás da briga das redes sociais. A ironia cortou fundo. O Ryan, que acusou a Emily de ser interesseira, foi exposto como exatamente isso. A Emily viu os artigos no celular enquanto dobrava roupas no apartamento escuro. As mãos tremeram enquanto rolou pelas imagens do Ryan rindo ao lado da Vivienne em ternos e relógios caros que sabia que ele nunca conseguiria bancar. Lágrimas arderam nos olhos, mas dessa vez não eram só de dor. Eram de justificação. O Daniel chegou minutos depois, já ciente das manchetes. Está começando, ele disse calmamente. A verdade está se mostrando. A Emily pressionou a mão no peito. As pessoas finalmente veem ele pelo que é. A mandíbula do Daniel endureceu. Algumas vão, mas o Ryan não vai cair quieto. Ele vai lutar mais forte agora porque homens como ele não suportam perder controle. Ele estava certo. Naquela mesma noite, o Ryan invadiu um clube privado em Manhattan, furioso que a fachada perfeita estava desmoronando. A Vivienne confrontou ele, balançando os tabloides na cara dele. Você me disse que ela era o problema. A Vivienne gritou, voz afiada o bastante para cortar vidro. Agora todo mundo sabe que você não é nada além de um parasita. O charme do Ryan escorregou. Pela primeira vez, ele parecia acuado. Vivienne, escuta. Isso é só fofoca. Não me trate como idiota. Ela sibilou, empurrando ele. Você está acabado, e o que quer que achava que tinha comigo também está. Abandonado pela própria mulher na qual se agarrou, a fúria do Ryan queimou mais quente. Ele saiu do clube humilhado, resmungando o nome da Emily que nem uma maldição. De volta ao Brooklyn, a Emily sentou no sofá, segurando a mão do Daniel enquanto assistiam à cobertura de notícias juntos. Pela primeira vez, o mundo não estava zombando dela. Estava zombando dele. Mas alívio durou pouco. A Emily conhecia o Ryan. Humilhação só dirigiria ele para lugares mais escuros. Ela se virou para o Daniel, medo nublando os olhos. Ele não vai parar. Isso só vai deixar ele mais bravo. O Daniel apertou a mão dela firme. Então vamos estar prontos para ele. Ele pode tentar torcer mentiras, mas a verdade está do seu lado agora. O coração dela quis acreditar nele, mas inquietação roía. Conhecia o Ryan bem demais. Ele não ligava para a verdade ou dignidade, só poder. E quando acuado, ficava perigoso. O que a Emily e o Daniel não sabiam era que o Ryan já estava tramando o golpe mais cruel. Um plano que arrastaria a Emily de volta para os holofotes e testaria a força do amor recém-encontrado dela. A cidade fervilhava com conversas sobre o escândalo do Ryan Cooper. Pela primeira vez, a Emily não era assunto de ridículo. O Ryan era. Mas humilhação só alimentou a raiva dele. Tinha perdido a Vivienne, perdido credibilidade, e pior de tudo, perdido o controle da Emily. E Ryan Cooper era homem que não suportava perder. Precisava de um último golpe, algo público, algo dramático. E sabia exatamente onde fazer. Daniel Grant estava escalado para dar discurso principal numa conferência de negócios de alto perfil no centro de Manhattan. Líderes de todo o país estariam presentes junto com repórteres, câmeras e influenciadores que blasfemariam cada palavra online.
O Ryan viu como o palco perfeito para torcer a faca. No dia do evento, a Emily debateu se deveria comparecer. Parte dela queria se esconder para sempre, mas o Daniel insistiu gentilmente. Eu quero você lá. Não por causa das câmeras, mas porque quero você do meu lado. O coração dela amoleceu com as palavras dele, mas nervos emaranharam o estômago. Finalmente concordou, vestindo um vestido modesto. Nada chamativo. Não queria chamar atenção. Mas mal sabia ela que a atenção encontraria ela de qualquer jeito. O salão de conferência brilhava com lustres e ecoava com conversa. A Emily agarrou a mão do Daniel quando entraram, sussurros trilhando eles que nem sombras. Alguns rostos sorriram educadamente, outros estudaram ela com julgamento mal disfarçado. O Daniel subiu no palco para aplausos, autoridade calma cativando o salão. A Emily sentou perto da frente, coração inchando de orgulho enquanto ele falava sobre resistência, verdade e construir futuro que não podia ser abalado por ganância ou mentiras. As palavras dele não eram só sobre negócios. Eram sobre ela, sobre eles. E aí a perturbação veio do fundo do salão. A voz do Ryan cortou através dos aplausos. Discurso engraçado, Daniel. Pena que é tudo construído numa mentira. Suspiros ondularam pela audiência. Câmeras chicotearam em direção à comoção enquanto o Ryan avançou. O terno dele amassado, os olhos selvagens de fúria. Segurança se moveu, mas ele empurrou passando por eles, investindo em direção ao palco. O sangue da Emily gelou. Ai, não, ela sussurrou. O Ryan apontou o dedo trêmulo para ela. Aquela mulher, ela não é vítima. É manipuladora. Ela me prendeu. Vai prender você também, Daniel. Não deixe ela arruinar sua vida do jeito que arruinou a minha. O salão explodiu em murmúrios chocados. Celulares gravaram cada segundo. O rosto da Emily queimou, coração batendo tão forte que achou que ia parar. Queria correr, sumir, mas a voz do Daniel soou firme e inabalável. Senta, Raya. Suas mentiras não têm poder aqui mais. Mas o Ryan só ficou mais alto. Vocês todos acham que ela é inocente. Ela não é nada. Olhem ela se agarrando num bilionário para se salvar. Aquele bebê é corrente que ela vai usar para manter ele amarrado nela para sempre. As lágrimas da Emily embaçaram a visão. A crueldade era insuportável. E ainda assim, as câmeras continuaram rolando. A multidão continuou assistindo, cada sussurro amplificado. O Daniel deu passo à frente, expressão feroz, protetora. As próximas palavras dele decidiriam tudo. Mas antes que pudesse falar, o Ryan avançou mais perto, forçando o confronto que deixaria o salão inteiro ofegante. O salão de conferência congelou em choque enquanto Ryan Cooper avançou em direção ao palco, rosto contorcido de raiva. Câmeras piscaram, repórteres gritaram, e a multidão coletivamente prendeu a respiração. A Emily tremeu no assento, terror agarrando ela enquanto Ryan apontou acusatório para ela, vomitando veneno para o mundo inteiro ouvir. Ela é mentirosa. Me arruinou e agora está usando você, Daniel. Não deixe ela te destruir do jeito que me destruiu. A voz dele rachou de desespero, mas as palavras ecoaram pelo salão que nem trovão. Por um momento, a Emily quis desaparecer, afundar no chão e nunca mais ser vista. Cada olho no salão pesava na alma dela, julgando. Mas aí o Daniel se moveu. Calmo, deliberado. Deu passo à frente, figura alta comandando o palco. A voz dele era medida, mas carregava peso de autoridade que silenciou os murmúrios. Você diz que ela te arruinou, Raya, o Daniel disse, olhar cortando através do caos. Mas a verdade é que você se arruinou. Suspiros encheram o salão. O Daniel ergueu a mão, e um dos assistentes dele se adiantou com o tablet. Na tela estavam fotos. O Ryan jantando luxuosamente com Vivian Hart, mão dela na dele, estilo de vida caro documentado em preto e branco. Recibos, datas, até e-mails rolaram pela tela. Isso, o Daniel continuou, voz calma mas cortante, é quem você realmente é. Enquanto a Emily estava raspando para sobreviver, trabalhando para se alimentar e alimentar seu filho por nascer, você a abandonou por uma mulher mais rica. Você espalhou mentiras para cobrir a própria traição. E agora fica aí fingindo ser vítima. O salão fervilhou com murmúrios, celulares gravando cada palavra. O rosto do Ryan ficou vermelho. Essas são mentiras. Fabricadas, ele berrou, mas a voz rachou, traindo ele. O Daniel não se abalou. Não, esses são fatos. Verificados, documentados, inegáveis. E se alguém aqui duvida, podem encontrar a manchete de amanhã confirmando tudo. A respiração da Emily travou quando a multidão mudou.
Sussurros se transformaram em olhares enojados dirigidos não para ela, mas para o Ryan. A própria Vivian tinha chegado, talvez para salvar a cara. Mas quando viu o nome dela espalhado pela evidência, se virou fria, recusando encontrar os olhos desesperados do Ryan. Você usou ela, Ryan, o Daniel pressionou, tom firme mas estável. Abandonou seu próprio filho. Humilhou a mulher que uma vez jurou proteger. Isso é quem você é. Não homem, não marido, nem mesmo pai. Apenas covarde que corre quando a vida aperta. A audiência explodiu em suspiros, alguns batendo palmas baixinho, outros balançando a cabeça para a desgraça do Ryan. As câmeras captaram tudo. A queda dele, exposição, humilhação. O peito do Ryan ofegou de fúria. Olhou em volta, desesperado por alguém para tomar o lado dele, mas não sobrou ninguém. Até os repórteres que uma vez imprimiram as mentiras dele agora cheiravam sangue na água. A Emily sentou congelada, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Não de vergonha dessa vez, mas de alívio. Pela primeira vez, a verdade não estava escondida. O mundo estava vendo o Ryan pelo que realmente era. O Ryan rugiu, batendo o punho contra o pódio. Isso não acabou, Daniel. Você não viu o último de mim. Enquanto o segurança fechou o cerco, arrastando ele do palco, a promessa do Ryan pairou que nem nuvem de tempestade, avisando a Emily e o Daniel que o ato final de vingança dele ainda estava por vir. Mas agora, finalmente, a verdade estava fora. E pela primeira vez em meses, a Emily não estava sozinha na luta. A tempestade que assombrou a vida da Emily Parker chegou ao ponto de ruptura. Uma noite amarga de inverno. Ela e o Daniel sentaram quietos na casa dele nos Hamptons, o fogo crepitando lançando luz suave pelo cômodo. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu em paz. Mas lá no fundo, sabia que o Ryan nunca desistiria sem uma última luta. O medo dela se provou certo. O Ryan veio destruindo de volta ao mundo dela, desesperado e imprudente. Apareceu fora da propriedade do Daniel, gritando o nome dela na escuridão, voz embargada de álcool e raiva. Segurança correu para pará-lo, mas a Emily deu passo à frente, coração batendo forte. Sabia que era isso, o momento do qual tinha fugido por tanto tempo. O Daniel tentou proteger ela, mas ela balançou a cabeça. Não, tenho que encarar ele. Pisou na noite gelada, neve estalando sob os sapatos. Os olhos do Ryan estavam selvagens, roupas desalinhadas, orgulho pendurado por um fio. Acha que ganhou? Ele cuspiu. Acha que pode me apagar? Eu ainda sou o pai dessa criança. A respiração da Emily tremeu, mas a voz saiu forte. Pai protege. Pai ama. Você nos abandonou no momento que saiu andando. Não pode mais reivindicar esse título. O Ryan cambaleou mais perto, palavras afiadas de veneno. Você não era nada sem mim. Nada. E vai voltar para nada quando ele perceber o que você é. Ele espetou o dedo em direção ao Daniel, que ficou firme atrás dela. Mas a Emily não se abalou. Pela primeira vez, não encolheu sob as palavras dele. Você está errado, Ryan. Eu era alguma coisa antes de você, e vou ser alguma coisa depois de você. Você não me quebrou. Me fez mais forte. As palavras pairaram no ar congelado. O rosto do Ryan se contorceu de fúria, mas a luta drenou dele quando o segurança finalmente fechou o cerco, puxando ele de volta. Ele gritou maldições, promessas de vingança, mas soaram ocas agora. Todo mundo tinha visto o rosto verdadeiro dele. A queda dele estava completa. A Emily ficou de pé, lágrimas riscando as bochechas, mas não eram lágrimas de medo mais. Eram lágrimas de libertação. O peso de anos de dor finalmente se ergueu, deixando espaço para algo novo. O Daniel deu passo à frente, envolvendo os braços em volta dela. A voz dele era suave, mas firme. Acabou, Emily. Ele não pode te machucar mais. O corpo dela tremeu quando se apoiou nele, sussurrando. Pela primeira vez, eu acredito nisso. Nas semanas que se seguiram, o Ryan desapareceu das manchetes. Reputação em ruínas. Vida em cacos. A Emily, no entanto, começou a florescer. Com o apoio do Daniel, encontrou estabilidade. Mas mais importante, encontrou ela mesma de novo. Preparou para a maternidade, não com medo, mas com esperança. Numa manhã fresca de primavera, a Emily segurou a filha recém-nascida nos braços, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. O Daniel sentou do lado dela, olhos cheios de orgulho e amor. Você não está mais sozinha, ele sussurrou, beijando a testa dela. A Emily olhou para baixo para o bebê, depois de volta para o Daniel. Pela primeira vez, viu não só sobrevivência, mas futuro.
brilhante, seguro e cheio de amor. A história dela não era mais de ruína. Era de redenção. E enquanto embalou a filha, a Emily soube a verdade. Tinha encarado a tempestade e vencido. Então, pessoal, a história finalmente chegou ao fim. E se vocês estão aqui conosco agora, significa que alguma coisa nessa jornada tocou o coração de vocês. A história da Emily nos lembra uma verdade importante. Não importa o quanto pesada a traição ou sofrimento, sempre carregamos o poder de nos erguer acima disso. Como a Emily, podemos não controlar o que outros fazem conosco, mas podemos escolher como responder, com dignidade, com coragem e com esperança. Então deixem essa história ser lembrete de vocês. Tempestades não duram para sempre, e cura é sempre possível. Em uma sala esterilizada no Centro Médico St. Jude, o bip rítmico de um monitor cardíaco é a única música para Sofia Winslow enquanto ela luta por sua vida e pela vida de seus trigêmeos ainda não nascidos. Cada contração é uma onda de fogo, uma batalha pela próxima respiração. A quilômetros de distância, sob os lustres brilhantes do Plaza Hotel, seu marido, o CEO bilionário Lucas Grant, coloca um anel de diamante de 10 quilates no dedo de outra mulher. Ele está celebrando um novo começo. Ele não tem ideia de que a mulher que ele está deixando para morrer construiu para ele uma gaiola dourada, e ela está prestes a entregar a chave aos seus inimigos. A chuva começou a atacar a cidade logo depois da meia-noite. Um tamborilar implacável contra as janelas do chão ao teto da cobertura que Sofia havia projetado. Cada painel de vidro, cada viga de aço polido, cada linha minimalista da casa deles na Park Avenue eram um testemunho de sua visão. Ela havia se dedicado de corpo e alma à criação de um santuário, um ninho para a família que estava prestes a trazer ao mundo. Agora, a casa parecia menos um santuário e mais um belo túmulo silencioso. Sofia se remexeu no sofá de couro italiano feito sob medida, um gemido escapando de seus lábios enquanto uma dor aguda e predatória atingia sua lombar. Era cedo demais, 34 semanas. Os médicos haviam alertado que uma gravidez de trigêmeos era uma situação delicada, um equilíbrio delicado entre biologia e esperança. Qualquer estresse, disseram eles, poderia desequilibrar a balança. Estresse. A palavra era uma piada amarga. Nos últimos 6 meses, sua vida não passará de uma fogueira que queimava lentamente. Começava com as madrugadas que Lucas alegava serem reuniões do conselho. O aroma de um perfume estranho e enjoativo, Chanel número 5, um clássico que ela nunca usará, impregnava seus ternos. Depois, vinha a frieza distante, a maneira como o polegar dele rolava sem parar pelo celular enquanto ela falava sobre cores de quarto de bebê e nomes de bebê. Ele a olhava, mas seus olhos estavam vagos, já em outro lugar, com outra pessoa. Leilani Fairfax. O nome tinha aparecido em um site de colunas de fofocas, uma foto dela rindo com Lucas em uma festa de gala. Sofia estava exausta demais para comparecer. Leilani, a nova vice-presidente de Relações Públicas da Grant Industries, extremamente ambiciosa, com um sorriso afiado como um salto-agulha e a reputação de conseguir exatamente o que queria. Lucas negou, é claro. Ele chamou de lixo de tabloide, um jantar de negócios mal interpretado por abutres. Ele segurou o rosto de Sofia entre as mãos, seu toque subitamente parecendo uma performance, e disse a ela, "Você e esses bebês são o meu mundo, meu único mundo." Ela tentou acreditar nele. Ah, como ela tentou pelo bem de Liam. Noah e Lily, os nomes que escolheram juntos em tempos mais felizes, nomes que agora pareciam relíquias de uma civilização esquecida. Outra contração a percorreu, mais intensa desta vez, roubando-lhe o fôlego e fazendo as luzes da cidade lá fora se transformarem em uma mancha de aquarela. Era isso. Era real. O pânico, frio e cortante, perfurou a dor. Ela pegou o telefone na mesa de centro de mármore, com a mão trêmula. Discou o número de Lucas. Caiu direto na caixa postal. Você ligou para Lucas Grant. Não estou disponível no momento. Por favor, deixe uma mensagem. A voz era nítida, impessoal, a mesma que ele usava para investidores e jornalistas irritantes. Lucas, ela ofegou, com a voz embargada. Está acontecendo. Os bebês estão chegando. Estou em trabalho de parto. Por favor, me ligue. Preciso de você. Ela tentou novamente. Correio de voz. Uma terceira vez. Correio de voz.
Ela se recostou, lágrimas de dor e abandono traçando caminhos por suas bochechas. Ele sabia. Ele tinha que saber. A data prevista para o parto dela era só nas próximas 6 semanas, mas eles tinham um plano. Doutora Anna Sharma, no St. Jude's, as malas do hospital prontas no closet. Ele deveria estar ali. A verdade, uma videira tóxica que ela vinha tentando podar há meses, envolveu seu coração e o apertou. Ele não estava em uma reunião tarde da noite. Ele não estava preso em uma teleconferência. Ele estava escolhendo não atender. Com uma onda de desespero alimentada pela adrenalina, Sofia se recompôs. Ela não podia esperar por ele. Ela precisava salvar seus filhos. Ela chamou uma ambulância. Suas palavras engasgaram e se fragmentaram entre ondas agonizantes de dor. Então ela ligou para a única pessoa que sabia que moveria céus e terras por ela. Chloe. Ela soluçou ao telefone quando sua melhor amiga atendeu ao primeiro toque. Sofia, o que houve? Você parece horrível. São os bebês, Sofia sussurrou, apertando a barriga inchada. Eles estão chegando. St. Jude's. Agora. Não houve hesitação. Estou a caminho. Chego antes da ambulância. Aguenta firme. Ela aguenta firme. Enquanto esperava, com o mundo se estreitando nas 4 paredes da casa estéril perfeita que ela havia construído, um alerta de notícias soou em seu celular. Era de um blog de sociedade que ela acompanhava, um prazer culposo de outra vida. A manchete foi um soco no estômago, a lâmina de um carrasco que cortou o último fio de sua negação. Magnata da tecnologia Lucas Grant se casará com a guru Leilani Fairfax, sem cerimônia surpresa ao pôr do sol na praça. O artigo vinha acompanhado de uma foto tirada poucas horas antes. Lucas, resplandecente em um smoking Tom Ford, estava radiante. Não o sorriso corporativo educado que reservava para a capa da Forbes, mas um sorriso genuíno e puro de pura alegria. Ao lado dele, Leilani Fairfax era uma visão em um vestido Vera Wang personalizado, com a mão possessiva em seu braço. O cenário era inconfundível. O grande salão de baile do Plaza Hotel, decorado com milhares de orquídeas brancas pingando cristais. Um soluço, cru e animalesco, escapou da garganta de Sofia. Uma cerimônia surpresa ao pôr do sol. Enquanto ela estava ali carregando seus 3 filhos, seu corpo estava sendo dilacerado pela chegada prematura deles. Ele estava comemorando. Não estava apenas deixando-a. Estava pagando-a publicamente de forma humilhante. A dor que a percorreu naquele momento não tinha nada a ver com o parto. Era a agonia de um coração despedaçado, de um futuro aniquilado, enquanto paramédicos irrompiam pela porta, prendendo-a a uma maca. Seu último pensamento consciente antes que o mundo se dissolvesse em um vórtice de dor e luzes piscantes foi o rosto sorridente dele. Ele estava se casando com sua amante enquanto ela, a mãe de seus filhos, morria em sua bela casa vazia. A ambulância cortava as ruas de Manhattan molhadas pela chuva. Emitia um lamento lamentoso que ecoava o grito interno de Sofia. Dentro do veículo cambaleante, uma paramédica de olhos gentis e voz firme tentava mantê-la concentrada. Respire, Sofia. Apenas respire comigo. Inspire por 4, expire por 4. Mas cada expiração era um caco de vidro. A agonia física das contrações era imensa, uma maré implacável puxando-a para baixo. Mas era a traição que a afogava. A imagem de Lucas e Leilani, radiantes e triunfantes, estava gravada no fundo de suas pálpebras. Os votos que ele fizera a ela, proferidos anos antes em um jardim ensolarado em Napa, agora pareciam uma falsificação cruel. Na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Ele estava mantendo a parte da doença e da morte, mas não para si mesmo. Eles romperam pela entrada de emergência do Centro Médico St. Jude, um caos controlado de bipes, gritos e o guincho das rodas da maca. Uma equipe aguardava. À frente dela estava a doutora Anna Sharma, uma mulher cujo comportamento calmo era uma pequena ilha no mar furioso de dor de Sofia. Sofia, estou aqui, disse a doutora Sharma, com a mão fria e firme no braço de Sofia enquanto a transferiam para uma cama de hospital. Estamos levando você direto para a sala de parto. Seus sinais vitais estão a 1000. Sua pressão arterial está perigosamente alta. Precisamos agir rápido. Pré-eclâmpsia.
Eles a estavam monitorando, uma condição traiçoeira que podia atacar sem aviso, transformando uma gravidez em uma crise de vida ou morte para a mãe e os bebês. A traição de Lucas fora o gatilho que acendera o fósforo em uma poça de gasolina. Assim que a levaram para o elevador, uma figura familiar entrou correndo pelas portas automáticas, seu rosto uma máscara de medo e fúria. Chloe, com seu elegante terno de advogada úmido de chuva, tinha seu cabelo loiro normalmente perfeito em desalinho. Sofia! Chloe gritou, passando por uma enfermeira para agarrar a mão da amiga. Estou aqui. Estou bem aqui, Chloe. Sofia chorou, agarrando-se a mão como se fosse um bote salva-vidas. Ele vai se casar com ela agora. Os olhos de Chloe, já arregalados de preocupação, endureceram como pedaços de gelo. Aquele filho da puta! Sibilou ela, com a voz baixa e venenosa. Esqueça ele. Ele não existe. Agora, é só você e esses bebês. Está me ouvindo? Cuidaremos daquele desgraçado depois. Eu prometo, nós cuidaremos dele. Na sala de parto, a cena era um borrão de eficiência médica. Enfermeiras se moviam com determinação, conectando soros e monitores. O batimento cardíaco ritmado dos trigêmeos enchia a sala, um solo frenético de bateria sobreposta. Liam, Noah e Lily, meus bebês, pensou Sofia, um amor protetor e feroz surgindo dentro dela, eclipsando momentaneamente a dor. A pré-eclâmpsia é grave, explicou a doutora. Sharma, com o rosto sério enquanto observava um monitor. Sua pressão arterial está 18/12. Corremos o risco de convulsão, descolamento prematuro da placenta e derrame. Precisamos tirar esses bebês, mas um parto natural está se tornando muito perigoso. Precisamos nos preparar para uma cesárea de emergência. Sofia sentiu, a cabeça girando. Custe o que custar, sussurrou. Apenas salve-os. A quilômetros de distância, no esplendor opulento do grande salão de baile da praça, Lucas Grant estava diante de uma parede de orquídeas brancas, com a mão de Leilani na sua. O ar estava impregnado com o aroma de flores e perfumes caros. A multidão era a elite de Nova York, investidores de tecnologia, magnatas do mercado imobiliário, ícones da moda, todos reunidos para o casamento surpresa do ano. Você, Lucas Grant, aceita Leilani Fairfax como sua legítima esposa, entoou o celebrante, com a voz suave como seda. Para ter e manter, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, renunciando a todas as outras enquanto ambos viverem. Lucas olhou nos olhos triunfantes de Leilani. Ela era o seu par perfeito, ambiciosa, bela, implacável. Ela entendia que o casamento para homens como eles não era sobre amor, era uma fusão. Ela era um trunfo, uma peça deslumbrante que solidificava sua imagem como um homem no auge do poder, um homem que conquistava o que queria. Sofia, com sua força silenciosa, suas conversas sobre santuários e sua barriga inchada, tornará-se um fardo, um símbolo de uma vida doméstica que ele agora achava sufocante. Sim, disse Lucas, com a voz carregada de uma convicção que o assustou. Era o som de uma porta se fechando sobre seu passado. Quando Leilani começou a fazer seus votos, o braço direito de Lucas, Julian Croft, checou discretamente o celular, com a expressão tensa. Ele havia recebido o alerta do síndico da cobertura da Park Avenue sobre a ambulância. Tentou o número pessoal de Lucas, mas Lucas, conforme as instruções, o desligou para a cerimônia. Julian sabia da gravidez de alto risco de Sofia. Um nó frio de pavor se formou em seu estômago. Ele era leal a Lucas, já era uma década, mas aquilo era diferente. Aquilo era monstruoso. De volta ao St. Jude's, o mundo ficou vermelho. Ela está com hemorragia. A voz da doutora. Sharma cortou a névoa na mente de Sofia. As placentas se romperam. Estamos perdendo ela. O alarme soou. Mais pessoas correram para o quarto. Chloe apertou a mão de Sofia com mais força, os nós dos dedos brancos. Fique comigo, Ellie. Não ouse me deixar, doutora. Uma enfermeira gritou, com a voz tensa de urgência. Os batimentos cardíacos fetais estão caindo. O bebê está em sofrimento. O rosto da doutora. Sharma era um estudo de intensa concentração. Ela olhou diretamente para Sofia, cujos olhos tremulavam, a consciência escapando como areia por entre os dedos. Sofia, você precisa me ouvir, disse ela,
com a voz áspera e clara, exigindo atenção. Estamos em uma situação crítica. Posso realizar um procedimento para tentar estancar seu sangramento primeiro, mas isso colocará em risco o suprimento de oxigênio para os bebês. Ou posso realizar a cesárea imediatamente para salvá-los, mas você continuará sangrando. Isso diminuirá drasticamente suas chances de sobrevivência. Preciso de uma decisão. Temos segundos. Era uma escolha de um pesadelo, sua vida ou a vida de seus filhos. Chloe encarou o médico, horrorizada. Você não pode perguntar isso a ela. Tem que haver outro jeito. Não há, afirmou a doutora. Sharma, sem tirar o olhar de Sofia. Em meio a uma névoa de dor inimaginável e um amor tão intenso que era uma força física, Sofia encontrou sua voz. Ela olhou para Chloe, seus olhos implorando para que ela entendesse. Então, olhou para a doutora. Sharma, a escolha não era uma escolha. Era uma inevitabilidade, o instinto mais primitivo de uma mãe. Salvem meus bebês, sussurrou Sofia, as palavras quase inaudíveis, mas carregadas do peso de uma ordem final. Salvem-nos! Enquanto o Dr. Sharma gritava ordens e a equipe a preparava para a cirurgia que provavelmente seria a última, a mente de Sofia divagava. Ela viu 3 rostinhos. Um menino com os cabelos escuros do pai, outro com os olhos serenos dela e uma menininha com um queixo determinado. Liam, Noah, Lily. Seu último pensamento, que se esvaiu, foi uma prece. Que vivam, que saibam que são amados. Na praça, o celebrante sorriu calorosamente. Eu os declaro marido e mulher. Podem beijar a noiva. Quando Lucas se inclinou para beijar Leilani, selando a união deles em meio a uma chuva de aplausos e flashes de câmera, o mundo de Sofia escureceu. A sala de cirurgia era um turbilhão de pânico controlado. O cheiro metálico de sangue pairava pesado no ar, um forte contraste com o ambiente estéril. A doutora Sharma trabalhou com a arte desesperada de um cirurgião, movendo as mãos rapidamente dentro do abdômen de Sofia. Bisturi, sucção, mais pinças agora. Sofia era um fantasma na mesa, seu sangue vital se esvaindo, sua consciência perdida. Mas seu último desejo ecoou na sala, uma diretiva sagrada. Salve meus bebês. Primeira incisão limpa, anunciou um cirurgião. O bebê nasceu, declarou a doutora. Sharma minutos depois, levantando uma forma minúscula e frágil da cavidade sangrenta. É um menino. Hora do nascimento, 19h52. Ele era assustadoramente pequeno, sua pele translúcida, mas soltou um choro fraco e choroso que cortou a tensão na sala. Uma equipe pediátrica chegou instantaneamente, envolvendo em cobertores e levando para a unidade de terapia intensiva neonatal, a UTI. Era Liam. O bebê uma violação. Forceps, ordenou a doutora. Sharma. Um momento depois, um segundo bebê igualmente pequeno foi trazido ao mundo. Outro menino. Hora do nascimento, 19h53. Noah. Ele ficou em silêncio, com o peito imóvel, e a equipe da UTI neonatal imediatamente iniciou os esforços de ressuscitação, seus movimentos um balé frenético de perícia. Vamos, pequenino, respire, murmurou uma enfermeira. Após 10 segundos de tirar o fôlego, um pequeno suspiro, seguido de um grito, mais fraco que o do irmão, mas igualmente desafiador. Mais um. Onde ela está? A voz da doutora. Sharma estava tensa. Ali, aconchegada. Sua frequência cardíaca estava fraca. O parto final foi o mais delicado. Às 19h55, Lily nasceu. Ela era a menor das 3, um ser emplumado que parecia frágil demais para o mundo. Ela não chorou nada, seu corpinho mole. A terceira equipe da UTI neonatal trabalhou nela com intensidade e foco, seus rostos sombrios. Chloe observava por trás de uma divisória de vidro, seu coração um peso de chumbo no peito. Ela viu 3 embrulhos impossivelmente pequenos sendo levados às pressas, sua sobrevivência incerta. Ela viu sua melhor amiga, pálida e sem vida, na mesa de operação, cercada por uma equipe, lutando uma batalha perdida contra a hemorragia. Lágrimas escorriam por seu rosto, quentes e silenciosas. Este era um filme de terror, não um parto. Um massacre, não um nascimento. Na praça, o champanhe fluía como um rio. Lucas Grant, de braço dado com Leilani, atravessou a multidão aceitando os parabéns, com um sorriso consolidado.
Sentia-se invencível. O negócio estava fechado. A fusão, tanto corporativa quanto pessoal, estava completa. Ele havia reformulado sua vida com sucesso. Julian Croft finalmente abriu caminho em meio à multidão de votos de felicidades, com o rosto pálido e marcado pela ansiedade. Lucas, preciso falar com você. É urgente. Lucas fez um gesto de descaso. Agora não, Julian. Estamos comemorando. Senhor, é sobre a Sofia, insistiu Julian, baixando a voz. Havia uma ambulância no seu apartamento. Liguei para o hospital. Ela está lá. Entrou em trabalho de parto. O sorriso de Lucas vacilou por uma fração de segundo. Aborrecimento, não preocupação, brilhou em seus olhos. O momento era inconveniente, uma ponta solta e confusa. E ela está bem? A pergunta foi seca, desprovida de emoção. Não sei os detalhes, disse Julia, com a voz carregada de uma desaprovação que ele não conseguia mais esconder. Mas um contato na UTI neonatal acabou de me enviar isso. Ele ergueu o celular. A foto estava granulada, tirada através do vidro de uma incubadora. Mostrava um bebê minúsculo, anãozinho entre fios e tubos, com uma mão minúscula fechada em punho. A legenda abaixo dizia, bebê grande. Lucas encarou a imagem. Era isso, a realidade. Um filho, seu filho. Por um breve instante, algo se agitou dentro dele, a centelha de uma emoção esquecida, um fantasma do homem que um dia se empolgara com a paternidade. Ele viu seu próprio cabelo escuro, o formato de sua própria mão naquele punho minúsculo. Era uma conexão, tangível e real. Então, ele a rompeu. Essa criança bagunceira, prematura e inconveniente, fazia parte da vida que ele acabará de incinerar cerimoniosamente. Era uma complicação, uma ameaça narrativa limpa que estava construindo com Leilani. Lide com isso, Julia, disse ele, a voz se transformando num sussurro gélido. Mande flores. Crie um fundo fiduciário. Faça o que você fizer. Certifique-se de que a equipe do hospital seja discreta. Não quero que isso vaze para a imprensa esta noite. Esta noite é sobre mim e Leilani. Leilani, que estivera momentaneamente distraída, voltou-se para eles, com os sentidos aguçados. Ela vira a conferência silenciosa, o telefone, o lampejo de conflito no rosto de Lucas. O que foi, querido? Ela perguntou. Sua voz doce como mel, seus olhos afiados como vidro. Nada, meu amor, disse Lucas, guardando o celular no bolso e passando o braço em volta da cintura dela, puxando-a para perto. Só o Julian exagerando em um assunto de negócios insignificante. Pode esperar. Leilani olhou da expressão serena de Lucas para o desgosto mal disfarçado de Julia. Ela sabia que ele estava mentindo. Não sabia qual era a mentira, mas aguardou. Informação era uma alavanca e ela a coletava como algo natural. Ela sorriu, uma exibição deslumbrante de dentes perfeitos, e apoiou a cabeça no ombro dele. Claro, querido, nada pode estragar esta noite. De volta à sala de cirurgia do St. Jude's, o longo tom contínuo de um alarme de linha plana cortou o ar. Ela está com fibrilação ventricular. Estamos perdendo ela, gritou o Dr. Sharma, atacando para 200, livre. O corpo de Sofia se contraiu sobre a mesa enquanto a eletricidade a percorria. Nada. Atacando para 300, claro. Outro solavanco violento. Ainda o tom interminável, destruidor de almas. Chloe soltou um soluço estrangulado, pressionando a testa contra o vidro frio. Não, não, não. Sofia, lute. Empurre. Uma dipnefrina, ordenou a doutora. Sharma, iniciando as compressões torácicas. Seus movimentos eram poderosos e rítmicos. Vamos, Sofia. Seus bebês precisam de você. Lute. Parecia uma eternidade, a batalha por um único batimento cardíaco. Enquanto a equipe se preparava para o terceiro choque, uma enfermeira, olhando fixamente para o monitor, gritou. Espere, eu tenho um ritmo. É fraco, mas está lá. Um suspiro coletivo de alívio e tremor preencheu a sala. Eles a haviam resgatado da beira do abismo, mas a luta estava longe de terminar. Ela está viva, disse a doutora. Sharma, com a voz pesada de exaustão, ao vir falar com Chloe alguns minutos depois.
Mas a perda de sangue foi catastrófica. Ela sofreu de hipóxia grave. Nós a estabilizamos por enquanto, mas ela não responde. Ela entrou em coma. A palavra pairou no ar, monstruosa e definitiva. Coma. Ela vai acordar? Perguntou Chloe, com a voz rouca e rouca. O Dr. Sharma olhou para ela com profunda e triste sinceridade. Não sabemos. As próximas 48 horas são críticas. Tudo o que podemos fazer agora é esperar e torcer. Chloe assentiu, entorpecida, o mundo girando em seu eixo. Ela olhou da melhor amiga em coma para o corredor que levava à UTI neonatal, onde 3 vidas frágeis estavam em jogo. Naquele momento, algo dentro dela se mexeu. A dor se endureceu e se transformou em uma resolução fria e dura como diamante. Lucas Grant tinha feito isso. Ele tentará apagar Sofia, descartá-la como um pedaço de lixo. Ele achou que tinha vencido. Mas Chloe conhecia Sofia. Ela conhecia a força silenciosa, a mente meticulosa que se escondia por trás de seu sorriso gentil. Enquanto Chloe se sentava ao lado da cama de Sofia, segurando sua mão imóvel e fria, notou uma leve contração, quase imperceptível, nos dedos de Sofia. Um reflexo, talvez, ou algo mais. Ela se inclinou para mais perto, com o ouvido a poucos centímetros dos lábios de Sofia, como se esperasse ouvir um sussurro do vazio. E, embora não houvesse som algum, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma semente de fúria justificada criando raízes. A noite perfeita de Lucas Grant estava prestes a se tornar o prólogo de seu próprio apocalipse pessoal. Ele só não sabia ainda. A primeira luz cinzenta do amanhecer invadiu a sala de gelo privativa, iluminando o quadro árido lá dentro. Sofia jazia imóvel, uma figura pálida enredada em uma teia de tubos e fios. Os únicos sons eram o chiado suave do ventilador e o bip constante e monótono do monitor cardíaco, o metrônomo frágil calculando um futuro incerto. Chloe não havia saído do seu lado. Ela passará a noite em uma cadeira de plástico rígido, alternando entre observar o rosto imóvel da amiga e olhar para o celular, rolando as notícias bajuladoras sobre o casamento do ano. Cada foto de Lucas e Leilani sorrindo, dançando, se beijando era uma nova facada. Por volta das 8 horas, uma onda de atividade no posto de enfermagem sinalizou uma nova chegada. Lucas Grant, vestido não com um smoking, mas com um terno cinza escuro impecavelmente cortado, entrou na UTI. Ele havia trocado o noivo eufórico pelo marido aflito. Seu rosto era uma máscara de angústia cuidadosamente construída, seus olhos artisticamente sombreados com o que poderia ser confundido com falta de sono. Ele estava ladeado por Julian Croft e um novo membro, um especialista em relações públicas de crise. Ele havia sido alertado sobre a tragédia logo de manhã. Sua versão oficial, já sendo repassada a contatos selecionados da mídia, era que ele estivera inacessível durante um evento privado, com o telefone desligado, e ficou arrasado ao saber das complicações repentinas e trágicas de Sofia. Ele estava correndo para o lado dela. Foi uma obra-prima de controle de danos. Ao entrar no quarto de Sofia, seu olhar percorreu seu corpo imóvel, com uma expressão de profunda tristeza. Mas Chloe, cujos olhos estavam vermelhos de tanto chorar e insônia, viu aquilo como que era, uma avaliação. Ele estava avaliando a situação, calculando seu próximo passo. "Meu Deus!" sussurrou, correndo para a cabeceira da cama e pegando a mão de Sofia. "Sofia, meu amor, o que aconteceu?" Chloe se levantou da cadeira, o corpo rígido de fúria. "Tire as mãos dela", rosnou ela, com a voz baixa e trêmula de raiva. Lucas ergueu os olhos, sua atuação momentaneamente interrompida. "Chloe, não te vi aí." "Você não me viu ou não esperava que eu ainda estivesse aqui?" Ela retrucou, colocando-se entre ele e a cama. "Você não tem o direito de estar aqui. Você não tem o direito de tocá-la. Você não tem o direito nem de dizer o nome dela." "Eu sou o marido dela", disse Lucas, com a voz impassível e autoritária. "Tenho todo o direito." "Marido." Chloe riu, um som áspero e feio. "Foi isso que você disse a Leilani Fairfax ontem à noite quando estava colocando um anel no dedo dela? Você mencionou sua outra esposa, aquela que estava sangrando na mesa de cirurgia, dando à luz seus 3 filhos?" O maxilar de Lucas se apertou. "Minha vida pessoal é complexa e não é da sua conta. Estou aqui pela minha esposa. Ela não é mais sua esposa.
Você anulou publicamente aquele contrato na frente de metade da sociedade nova-iorquina. Você está invadindo propriedade agora. Saia antes que eu chame a segurança e mande você sair. Você não tem essa autoridade, Lucas retrucou, perdendo a compostura. Não tenho? Os olhos de Chloe se estreitaram. Sou o advogado dela. E antes de ser levada para a cirurgia, ela me deu instruções verbais que já foram autenticadas pelo Dr. Sharma e por um administrador do hospital. Tenho procuração médica. Isso significa que eu decido quem a vê, e estou decidindo que você não é bem-vinda. Sua presença é prejudicial à saúde dela. O cheque-mate foi tão limpo, tão absoluto, que Lucas ficou momentaneamente atordoado e em silêncio. Ele não esperava que Sofia tivesse a previsão ou Chloe a velocidade para executar tal movimento. Ele olhou para Chloe, enxergando de fato o oponente formidável à sua frente. Não se tratava apenas da melhor amiga emocional de Sofia. Era um tubarão que sentia cheiro de sangue. Ele deu um passo para trás, recalibrando-se. Uma cena pública seria desastrosa. Tudo bem, ele disse, com a voz perigosamente suave. Você pode fazer seus joguinhos, Chloe, mas não pode me afastar dos meus filhos. Eles não são coisas que você pode simplesmente reivindicar. Lucas, Chloe disse friamente, eles estão na UTI neonatal, lutando por suas vidas. Um lugar onde você deveria estar 12 horas atrás em vez de dançar no seu casamento. Com um último olhar venenoso, Lucas se virou e saiu da sala, Julian seguindo. Lá fora, ele imediatamente se virou para seu especialista em relações públicas. Distorça isso. O marido em luto com acesso negado por uma amiga histérica e feliz com o litígio. Enfatize minha preocupação com as crianças. Quero um fotógrafo tirando uma foto minha do lado de fora da UTI neonatal com cara de preocupado. Vai. Enquanto se dispersavam, Chloe afundou na cadeira, o corpo tremendo de adrenalina. O confronto a havia esgotado, mas também fortalecido sua determinação. Lucas achou que aquilo era uma batalha de relações públicas, um jogo de aparências. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Sua mente continuava a repassar os últimos momentos antes da cesárea. Ela se lembrava de ter se aproximado dos lábios de Sofia, esperando ouvir uma palavra. Não ouvirá nenhum som, mas ela sentirá uma leve lufada de ar, um sussurro mal formado. Na época, ela achou que tinha imaginado, mas agora a palavra emergia de sua memória, fragmentada, mas distinta. Rouxinol, mesa, segredo. Rouxinol não significava nada para ela, apenas uma mesa e um segredo. Um plano começou a se formar, audacioso e arriscado. Ela precisava entrar na cobertura. Lucas certamente teria trocado as fechaduras ou acionado a segurança. Mas Sofia, a arquiteta, havia projetado ela mesma o sistema de segurança do prédio. E Sofia sempre lhe dizia, todo sistema tem uma porta dos fundos. Chloe, você só precisa saber onde o arquiteto a colocou. Uma entrada de serviço, um código de manutenção que ela receberá e memorizar de brincadeira. Deixando uma enfermeira de confiança para cuidar de Sofia, Chloe deixou o hospital. 1 hora depois, usando uma combinação de uma saída de incêndio esquecida e um código numérico que ela rezava para que ainda estivesse ativo, ela entrou no corredor de serviço do arranha-céu da Park Avenue. Ela emergiu na cobertura silenciosa e cavernosa. O lugar estava imaculado, estéril. Os vestígios da partida repentina de Sofia, um copo caído, uma manta amassada, haviam sido limpos. O pessoal de Lucas estivera ali. Eles haviam higienizado o local. Ela foi direto para o escritório de Sofia, um espaço lindo com vista para o Central Park, que Sofia chamava de sua biblioteca celeste. A mesa era uma peça enorme de madeira de demolição, outro projeto personalizado de Sofia. Parecia intocada. Chloe começou a procurar. Gavetas cheias de esboços arquitetônicos, faturas, canetas, nada. Ela passou as mãos sob a borda da escrivaninha, tateando em busca de uma trava escondida, um painel falso. Sofia era meticulosa, amante de quebra-cabeças e compartimentos secretos. Os dedos de Chloe roçaram em uma pequena reentrância quase imperceptível na madeira. Ela empurrou. Uma parte da madeira ornamentada na lateral da escrivaninha se abriu com um clique, revelando uma cavidade escondida, e dentro, aninhada em uma bolsa de veludo, havia um pequeno e elegante pendrive.
Gravada em sua superfície metálica, havia uma única imagem elegante, a silhueta de um rouxinol cantando. O coração de Chloe batia forte contra as costelas. Era isso. Este era o segredo. Ela o guardou no bolso, com a mente a mil. O que havia ali? Diários pessoais? Provas do caso. Enquanto se preparava para sair, notou um bloco de notas no canto da mesa, quase escondido sob uma pilha de plantas. Nele estava a letra familiar e elegante de Sofia. Era uma lista de nomes, não nomes de bebês. Era um nome de empresas de fachada, Holdings Offshore, e bem no topo, um nome circulado várias vezes, Projeto Nigringali. Abaixo, uma única frase estava escrita, como um pensamento final antes de ser interrompida pelo início do trabalho de parto. Ele acha que eu construo belas gaiolas para ele viver. Ele não sabe que eu tenho construído sua prisão. Uma compreensão fria e emocionante surgiu em Chloe. Sofia não tinha sido uma vítima passiva, definhando em uma miséria silenciosa. Ela tinha sido uma caçadora. Ela tinha reunido evidências, construído um caso. O arquiteto amoroso e gentil estava forjando uma arma, e agora essa arma estava nas mãos de Chloe. O pendrive pesava no bolso de Chloe, um objeto pequeno e denso que irradiava uma energia perigosa. Seu primeiro instinto foi conectá-lo ao laptop ali mesmo, no escritório de Sofia, mas conteve a vontade. A cobertura era território comprometido. A segurança digital de Lucas era lendária. Ele poderia ter um software de vigilância que detectaria o pendrive e o apagaria remotamente. Ela precisava ser mais esperta. Saiu do apartamento tão furtivamente quanto entrará e pegou um táxi, não para sua casa, mas para uma loja de eletrônicos discreta no East Village, de propriedade de um homem chamado Ghost. Ghost, cujo nome verdadeiro era Léo, era um ex-cliente de seu escritório de advocacia, um hacker white hat que ela defenderá pro bono contra uma acusação frívola de espionagem corporativa anos atrás. Ele lhe devia um favor, e suas habilidades eram exatamente o que ela precisava. Chloe, disse ele, surpreso, o que se registrou em seu rosto cheio de piercings enquanto ela entrava em sua loja desorganizada, que cheirava a solda e café velho. Faz tempo. Não me diga que seu laptop está com problemas. Preciso de algo mais, Léo, disse ela, tirando o drive Nigringali do bolso e colocando na bancada dele. Preciso que você abra isso com segurança em um sistema completamente isolado e isolado. Preciso saber tudo o que está nele, preciso de uma maneira de implantar seu conteúdo sem deixar uma única impressão digital. Léo pegou o drive, examinando a gravação Nigringali com a curiosidade de um profissional. Aposto que é criptografia personalizada de ponta. De quem estamos mexendo na gaiola? A do Lucas Grant, disse Chloe, com a voz monótona. As sobrancelhas de Léo se ergueram. Ele soltou um assobio baixo. Indústrias Grant. Você não está mexendo na gaiola, Chloe. Você está tentando provocar um dragão. Isso vai te custar mais do que um favor. Eu pago o que for preciso, disse ela. Durante as 8 horas seguintes, trabalharam na sala hermeticamente fechada dos fundos de Léo, um espaço escuro iluminado apenas pelo brilho dos monitores. O pendrive era, como Léo previra, uma fortaleza. Era triplamente criptografado, protegido por marcadores biométricos que, obviamente, não eram de Chloe. Está procurando por ela, murmurou Léo, olhando para as linhas de código. Precisa de uma sequência específica, provavelmente vinculada a uma senha e à impressão digital dela. Era uma violação grave das leis de privacidade e dos regulamentos da FTC. A terceira pasta, Offshore, continha um mapa labiríntico de empresas de fachada e contas bancárias ocultas nas Ilhas Cayman e na Suíça, detalhando anos de sonegação fiscal sistemática, totalizando bilhões de dólares. Ela tinha registros de transações, números de contas e conversas gravadas com seu gestor de patrimônio moral. Este não era apenas um caso para o Tribunal de Divórcio. Era um caso para a SEC, o FBI e o Departamento de Justiça. Isso foi o suficiente para obliterar Lucas Grant, sua empresa e seu legado. Sofia não estava construindo uma prisão. Ela estava documentando o que ele construiu para si mesmo, tijolo por tijolo sórdido. O último arquivo era pessoal, um documento trancado, identificado apenas como Chloe. Léo o destrancou. Era uma carta de Sofia. Minha querida Chloe, se você está lendo isso, significa que o pior aconteceu.
Significa que meu plano de deixá-lo em paz depois que as crianças nascessem em segurança falhou. Não chore por mim, minha amiga. Vigne, Vignos. Tudo o que você precisa está neste disco. Eu sei que você saberá o que fazer com isso. Ele me subestimou. Ele viu uma artista, uma sonhadora. Ele se esqueceu de que os arquitetos entendem melhor do que ninguém que as torres mais altas têm as fundações mais profundas e vulneráveis. Eu encontrei a dele. Há também uma conta separada detalhada na pasta offshore. Está limpa, legalmente estabelecida anos atrás da minha própria herança. É para as crianças e para você. Use-a para lutar contra ele. Use-a para dar a elas a vida que ele negaria a elas. Seja mãe delas até que eu possa ser. Conte a eles minha história. Diga a eles que os amo mais do que a minha própria vida. Sua amiga, Sofia. Lágrimas escorriam pelo rosto de Chloe enquanto ela lia a carta. A dor foi um golpe físico, mas por baixo dela havia uma onda de raiva incandescente e um profundo senso de propósito. Sofia havia passado a tocha. Ela havia entregado o raio a Chloe. Léo, disse Chloe, com a voz dura como aço. Faça 5 cópias deste disco para mim, sem rastreio. Depois, preciso que você me ajude a criar um e-mail anônimo e criptografado. Não vamos às autoridades primeiro. Isso é muito limpo, muito discreto. Lucas o enterraria em processos judiciais por anos. Ela olhou para o monitor, para a montanha de evidências, para a prova da arrogância de Lucas. Vamos à imprensa, declarou ela, aos seus maiores rivais, aos blogueiros de tecnologia mais cruéis do planeta. Não vamos apenas prendê-lo. Vamos incendiar seu reino em público para o mundo inteiro ver. E o canto do rouxinol estava prestes a começar, e seria uma sinfonia de destruição. O primeiro tremor ocorreu numa manhã de terça-feira, exatamente uma semana depois de Sofia entrar em coma. Não veio de um grande veículo de comunicação como o Wall Street Journal ou o New York Times. Chloe sabia que a equipe jurídica de Lucas poderia sufocar uma história com ameaças liminares antes mesmo de ela ser publicada. Em vez disso, ela e Léo miraram nas margens, nos lugares onde a ética jornalística era mais flexível e o apetite por assassinatos de gigantes era insaciável. Um e-mail criptografado anônimo contendo um único arquivo de áudio explosivo foi enviado a um blogueiro de tecnologia notoriamente implacável conhecido apenas como Veritas. O arquivo era uma gravação cristalina de Lucas Grant rindo com o seu rival enquanto planejavam um esquema de pump and dump. A Veritas, sentindo o cheiro da maior história de sua carreira, publicou-a imediatamente sob o título Bilhões de Grant. Áudio vazado revela CEO envolvido em plano massivo de manipulação de ações. A história foi um incêndio digital. Ela se espalhou pelo Twitter financeiro, fóruns do Reddit e fóruns de tecnologia. Ao meio-dia, as ações da Grant Industries despencavam. Caíram 15% em 2 horas. Lucas estava em uma reunião de emergência do conselho, com o rosto como uma máscara de trovão, gritando para suas equipes jurídica e de relações públicas. Encontrem a fonte. Matem a história. Processem esse blogueiro da Veritas até o esquecimento. Mas era tarde demais. O estrago estava feito. A faísca havia sido acesa. Enquanto Lucas apagava o primeiro incêndio, Chloe começou o segundo. Um pacote anônimo contendo impressões da operação de mineração de dados do projeto Chimera foi entregue à mesa de uma senadora incendiária em Washington, D.C., conhecida por sua postura agressiva em relação às grandes empresas de tecnologia e ao direito de privacidade. Ela imediatamente convocou uma audiência no Congresso e anunciou uma investigação formal. Simultaneamente, um terceiro pacote, este detalhando a evasão fiscal offshore, foi enviado por correio a um promotor ávido e ambicioso do Distrito Sul de Nova York, um escritório com a reputação de derrubar poderosos criminosos financeiros. O mundo de Lucas estava sendo atacado em 3 frentes. Um ataque perfeitamente coordenado que o deixou cambaleante. Seus advogados estavam sobrecarregados. Sua equipe de relações públicas estava em parafuso e seus investidores em pânico. Ele suspeitava de um rival corporativo, de um funcionário descontente, de qualquer pessoa, exceto do fantasma deitado em uma cama de hospital do outro lado da cidade. O caos também chegou aos ouvidos de Leilani Fairfax Grant. Sua lua de mel havia sido tensa e abreviada, interrompida pelo escândalo dos trigêmeos e da esposa do coma. Agora,
Seu novo marido estava envolvido em uma catástrofe corporativa que ameaçava manchar o próprio nome que ela acabará de adquirir. Leilani era pragmática. Ela se casara com Lucas por seu poder e status, ambos agora evaporando uma velocidade alarmante. Sentindo que o navio estava afundando, ela iniciou sua própria investigação discreta. Ela não se importava com justiça. Ela se importava com sua própria sobrevivência em garantir seu futuro financeiro antes que todo o empreendimento afundasse. Usando o acesso que seu casamento lhe proporcionava, ela contratou um contador forense para investigar as finanças privadas de Lucas, procurando por ativos que ela pudesse reivindicar em um divórcio rápido e cirúrgico. O que seu contador encontrou foi a mesma teia de mentiras que Sofia havia descoberto. Mas ele também encontrou algo novo, uma recente transferência maciça de fundos. Na véspera de seu casamento, Lucas havia transferido quase $500 milhão, a maior parte de seus ativos líquidos, para uma conta recém-criada de títulos ao portador não rastreáveis. Uma conta que não estava em seu nome nem no de Leilani. Era uma saída de emergência, um paraquedas dourado que ele havia preparado para si mesmo e somente para si mesmo. Ele planejava queimar tudo, deixar a empresa e seus investidores em chamas e sair com uma fortuna, deixando todos os outros, incluindo sua nova esposa, para enfrentar as consequências. A constatação atingiu Leilani como um golpe físico. Ela havia sido enganada. Ela não era sua sócia. Era sua história de fachada, mais um ativo descartável. A raiva que ela sentia era fria e absoluta. Sua lealdade, que sempre fora transacional, desapareceu instantaneamente. Ela copiou as informações da conta, pronta para usá-las como sua moeda de troca definitiva. As duas mulheres que estavam em lados opostos do campo de batalha, Sofia e Leilani, tornaram-se aliadas involuntárias e inconscientes, cada uma cravando um prego no caixão de Lucas por seus próprios motivos. O ato final foi marcado para uma semana depois, no Grant Industries Global Tech Summit anual, um evento suntuoso projetado para revelar seu novo produto principal. Lucas, contra o conselho de seus advogados, decidiu prosseguir com a apresentação. Ele precisava projetar força e estabilidade para acalmar os mercados e tranquilizar seu conselho. Foi um ato fatal de arrogância. Ele estava em um palco enorme sob o brilho dos holofotes, com uma tela gigante atrás dele. Começou seu discurso, com a voz suave e confiante, tentando tecer a magia que havia construído seu império. De volta ao St. Jude's, Chloe sentou-se ao lado da cama de Sofia, com a transmissão ao vivo do evento passando em seu tablet. Os bebês estavam estáveis, os três, respirando sozinhos agora, na UTI neonatal. Eram lutadores como a mãe. Chloe segurava a mão de Sofia, sussurrando atualizações. Ele está no palco agora, Ellie. O mundo inteiro estava assistindo. Chegou a hora. Quando Lucas chegou ao clima de seu discurso, preparando-se para revelar o novo produto, a tela gigante atrás dele piscou. O logotipo da Grant Industries se dissolveu e foi substituído por uma única imagem, a silhueta elegante de um rouxinol cantando. Um suspiro coletivo percorreu o auditório. Lucas congelou, seu rosto perdendo toda a cor. Então a tela se abriu. De um lado, trechos condenatórios dos documentos do projeto Quimera apareceram. Do outro lado, o arquivo de áudio dele planejando a manipulação de ações começou a tocar, ecoando pelo vasto salão. Na parte inferior da tela, uma linha de texto rolava. Documentos completos e áudio foram entregues à SEC, ao FBI e ao Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado. Foi um golpe de mestre executado por Léo a partir de seu servidor anônimo. Uma execução pública. O pânico se instalou. Pessoas gritavam, corriam para as saídas. Repórteres berravam perguntas. Em meio ao caos, o telefone de Lucas vibrou. Era uma mensagem de Leilani. Continha uma única captura de tela de sua conta secreta de $500 milhão de títulos ao portador, seguida pelas palavras: "Meus advogados entrarão em contato. Sugiro que cooperem." Naquele exato momento, 2 homens de terno escuro entraram no palco, vindos dos bastidores. "Lucas Grant", disse um deles, com a voz calma, mas firme, "você está sob prisão federal." Enquanto o algemavam, o homem que tinha tudo olhava para o caos que ele mesmo havia criado, seu império se desintegrando ao seu redor. Ele parecia o que era, um homem completo e completamente derrotado. No silêncio da UTI,
Chloe assistia à transmissão ao vivo, lágrimas de vitória e tristeza borrando a tela. Ela apertou a mão de Sofia. Conseguimos, Sofia sussurrou. Conseguimos. Ele está acabado. Você está livre. Como se em resposta às suas palavras, houve um tremor. As pálpebras de Sofia tremeram. A respiração de Chloe ficou presa na garganta. Ela olhou para o monitor cardíaco. O ritmo estava acelerando, ficando mais forte. Sofia, sussurrou Chloe, com o coração batendo forte. Lentamente, como se emergisse de uma grande profundidade, os olhos de Sofia se abriram. Estavam turvos, desfocados, mas estavam abertos. Ela virou a cabeça ligeiramente, seu olhar encontrando o de Chloe. Seus lábios se entreabriram e ela falou, sua voz rouca e seca, mas era sua voz. Chloe, estou aqui. Chloe soluçou, rindo em meio às lágrimas. Estou bem aqui. Você está acordada. Os olhos de Sofia percorreram o quarto e então olharam para o próprio corpo. Um lampejo de lembrança de dor, de Firefox do próprio rosto. Os bebês, sussurrou ela, a pergunta pairando no ar, repleta da esperança desesperada de uma mãe. Eles são lindos, disse Chloe, com a voz carregada de emoção. São lutadores como você. 2 meninos e uma menina, Liam, Noah e Lily. Eles estão esperando por você. Uma única lágrima escorreu pelos cantos dos olhos de Sofia. Não era uma lágrima de tristeza ou dor. Era uma lágrima de libertação, de uma batalha vencida, de um futuro que não era mais uma bela prisão, mas um território aberto e desconhecido. A tempestade havia passado e, em seu rastro, contra todas as probabilidades, ela e seus filhos sobreviveram. Esta história é um testemunho poderoso da força oculta que existe dentro de nós, do poder feroz e inabalável do amor de uma mãe. Sofia Wiesel foi levada ao limite, traída pela pessoa em quem mais confiava em seu momento mais vulnerável. Mas ela não era apenas uma vítima. Ela era uma guerreira silenciosa que transformou sua dor em um plano, sua dor em uma estratégia para a justiça. É um lembrete emocionante de que, mesmo diante de um poder e uma mentira avassaladores, a inteligência, a coragem e a lealdade inabalável de um verdadeiro amigo podem derrubar os impérios mais formidáveis. O mundo pensou que ela estava morrendo enquanto seu marido celebrava uma nova vida, mas, na realidade, ela estava orquestrando sua queda das sombras. Se esta história de sobrevivência, resiliência e justiça suprema te comoveu, por favor, mostre seu apoio. Clique no botão curtir para nos dizer que você quer mais histórias como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma história de força triunfando sobre a traição. E o mais importante, inscreva-se em nosso canal para mais dramas da vida real que vão te deixar sem fôlego. Não se esqueça de tocar o sino de notificação para não perder o momento da ação. Obrigada por ouvir.